Olá, nessa aula eu vou te mostrar como você pode aprender a utilizar tecnologia de uma forma fácil, rápida e com objetivo. Você certamente já sabe que nossa vida já não é mais somente digital e que a gente precisa aí incorporar conhecimentos, competências e habilidades para lidar também no digital, tão bem quanto a gente lida no presencial e no físico. E quem pode se beneficiar aqui dessa proposta de aprender tecnologia de uma forma fácil, tranquila e com objetivo e resultados? Se você aí trabalha no mundo físico e precisa aí começar as suas atividades também no digital, também no online, essa proposta vai te ajudar bastante. Se você aí é estudante, precisa incorporar novas tecnologias, precisa atuar como estudante online ou estudante da educação à distância, os conhecimentos que a gente vai trabalhar aqui também podem te ajudar e muito na sua vida acadêmica. Se você é um profissional de qualquer que seja a área da educação, da saúde e precisa aí também levar o seu conhecimento, levar a sua prestação de serviços para o mundo digital, esse esse programa de formação e esse método também pode te ajudar. Agora, se você trabalha puramente no presencial, não tem nenhuma intenção, não precisa usar tecnologia no seu cotidiano, esse curso pode não ser para você. E você também que busca uma solução mágica ou que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas, esse curso, essa formação também não é para você. Mas se você está aí entre o meio do caminho, pensando se a tecnologia pode ajudar ou não você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, aconselho que fique aqui no vídeo até o final dessa aula e pode ser que você tenha uma perspectiva bastante interessante para usar essas infinidades de recursos para o seu cotidiano também. E como, né? E quem sou eu? Quem te propõe a aprender dessa forma? Meu nome é Janete Mello, eu sou egressa, né? Minha formação inicial é em processamento de dados, então desde que eu me formei, eu buscava compreender como as tecnologias podem ajudar no cotidiano. E eu formei numa época, aí quem são os meus contemporâneos, ou quem já viu um pouquinho da história, lá nos idos de 97, 99, para que você tivesse acesso à tecnologia, era necessário um profissional como eu, da área de TI, da área de tecnologia da informação, para que conseguisse programar, desenvolver os computadores, alimentar com o que você precisava, e naquele tempo, com o início aqui da questão da internet. Logo em seguida, quando eu fiz o curso de tecnologias de informação aplicadas à educação, foi um dos cursos pioneiros, né, a ser ofertado na modalidade à distância. Esse curso abriu meus horizontes sobre as possibilidades que realmente eu teria para contribuir com o cotidiano. Naquela época, já era assim meu foco, a área de educação. Por quê? Eu trabalhava numa instituição de ensino superior, numa universidade, e coincidentemente nessa época eu fui trabalhar no Instituto de Formação de Educadores. Então eu ali me encantava, né? Minha paixão era era, né? E é como as pessoas aprendem, e ali eu coloquei a pitadinha de como as pessoas podem aprender e como a tecnologia pode facilitar, né, o nosso cotidiano, a nossa vida. A minha visão sempre foi de que recursos tecnológicos são apenas ferramentas para que a gente chegue ao objetivo ou alcance o que a gente precisa alcançar, qualquer que seja a nossa área. No caso, eu era bem focada na área de educação. E ali eu pude desenvolver vários treinamentos, vários cursos, como a gente está acostumado a ver, né? Ao invés a fazer o curso sobre aquela determinada ferramenta, Word, Excel, PowerPoint, Google, qualquer que seja a tecnologia. Então a gente ensinava sobre o recurso. E muitas vezes o que acontecia, a gente ensinava sobre o recurso, mas quando chegava lá na ponta, que o professor precisava utilizar, no caso, a tecnologia na sala de aula, ele não conseguia fazer essa ligação, essa transposição. E isso foi me intrigando e objeto de estudos, onde eu fui parar no mestrado, né, para desenvolver as competências de pesquisadora, para conseguir entender tudo isso e desenvolver realmente um método, uma forma de trabalhar
que pudesse realmente, de fato, que as pessoas aprendessem e conseguissem aplicar aqueles recursos tecnológicos no seu cotidiano. Depois disso, eu tive uma oportunidade muito grande de aliar todos aqueles 20 anos de pesquisa na área de educação, né, de como as pessoas aprendem, de como lidar com a tecnologia, formando professores para usar a tecnologia na sala de aula. Eu pude liderar uma equipe de 87 pessoas distribuídas em polos de educação à distância por várias cidades do Brasil, onde eu pude aliar todo esse meu conhecimento e aplicar no desenvolvimento de pessoas. Ou seja, eu peguei todo aquele arcabouço tecnológico, aquela formação tecnológica, aquela formação de professores e tive que desenvolver competências e habilidades da equipe espalhadas aí em todo o país. E o que eu consegui fazer com isso? Eu consegui realmente sistematizar esse método que eu chamo hoje de 2PR, porque eu precisei e eu consegui identificar que as pessoas, na maioria das vezes, elas não implementam o que elas aprenderam nos cursos sobre tecnologia, porque o que falta são conhecimentos e competências ligadas ao comportamento e ao emocional e à atitude. Somente a técnica em si não resolve, não traz para a realidade, para o cotidiano das pessoas, o resultado que nós, professores, desejamos quando a gente desenha aí um treinamento sobre qualquer recursos tecnológicos. E aqui é que eu vou te apresentar um pouco de tudo isso e te trazer como você pode, de fato, trabalhar essas questões comportamentais, emocionais, atitudinais e também técnicas para trazer resultado aí para o seu cotidiano, para o seu trabalho ou para a sua vida. E para exemplificar essa forma de aprender a lidar com as tecnologias, eu vou trazer aqui para a gente um exercício, uma forma da gente pensar. Então vamos aqui. Vamos partir nesse nosso exemplo, que nosso objetivo, nosso propósito com o uso da tecnologia seja divulgar os nossos produtos através de lives, né, no Instagram. Porque a gente pensou, a gente já viu aí especialistas dizendo que o Instagram é uma grande avenida de oportunidades. A gente vê vários segmentos profissionais obtendo êxito na promoção de serviços e ou produtos no Instagram, e a gente definiu que para o nosso negócio, para o nosso serviço, para o nosso propósito, a gente precisa aqui começar a divulgar produtos e serviços no meio digital e a gente vai selecionar aqui lives do Instagram. Qual que é o primeiro passo? Muitos pensam assim: preciso fazer um curso para aprender a usar o Instagram. Aí a gente vai lá e faz o curso para aprender a utilizar as ferramentas do Instagram, só que continua não conseguindo fazer as lives no Instagram ou usando da forma que a gente quer. O primeiro passo, o primeiro desafio aqui, a gente não pode esquecer de que nós somos seres integrais. Não existe a Janete da vida real, da vida presencial, e não existe outra Janete no mundo digital, no mundo online. Quando a gente sai aqui do presencial e vai para o digital, às vezes a gente consegue fazer coisas brilhantes aqui no presencial, mas não consegue obter o mesmo êxito no digital. Por quê? Nós somos a mesma pessoa. Só que com isso, a gente leva para o digital todas as dificuldades que a gente já conseguiu vencer no presencial. Vamos tornar isso mais significativo, mais claro. Veja bem, eu sei claramente que eu preciso divulgar, eu optei por isso, divulgar meus produtos por meio de lives no Instagram. O que me impede de fazer? Muitas vezes a gente pensa que o que impede a fazer é o conhecimento técnico. Eu não sei usar o Instagram, eu não sei como é que eu vou abrir uma live, mas vou resolver essa questão técnica. Mas a maioria das vezes, o que te impede de fazer algo no digital são
comportamental, são de fundo, né? Comportamental e atitudinal. Como você vai se comportar naquele meio novo que é o digital e quais as atitudes necessárias para você que você precisa desenvolver para lidar no digital. Então, o primeiro passo dessa abordagem que eu trago para vocês é o seguinte: o primeiro passo é conhecer o nosso perfil. E vai ficar claro para você por quê. Para conhecer o nosso perfil, a gente precisa nós vamos identificar quais são os nossos valores pessoais que compõem a nossa identidade. Esses valores dirão muito sobre por que nós conseguimos ou não realizar algo de forma no meio digital. Então, para esse primeiro movimento, eu vou te convidar a pegar aí papel e caneta. Se você não pegou, pausa o vídeo, pega papel e caneta e nós vamos fazer esse exercício aqui, que é extremamente importante, mesmo que você não vá usar nada no digital, só para você se conhecer um pouco melhor, já vai ter valido a pena fazer esse exercício. Nós somos movidos por valores atraentes e valores repelentes. Valores atraentes são aqueles que nos deixam à vontade, que a gente transita bem com eles, são preciosos para a gente, são valores que a gente importantes na nossa vida. Então, vamos lá. Eu estou trazendo aqui para vocês 10 valores atraentes para a gente começar o exercício. É óbvio que às vezes você pode identificar depois que você possui um outro valor que não esteja relacionado aqui. Por exemplo, um dos meus valores pessoais é a lealdade. Então, eu preciso ter um ambiente de lealdade em qualquer que seja a minha esfera para transitar. E ele não está aqui dentro dessas 10 possibilidades, mas ao longo do caminho eu pude identificá-lo, esse valor, como importante no meu cotidiano. Então, vamos lá. Você vai pegar esses 10 valores atraentes e vai ordená-los do mais importante, do mais prioritário, para o menos prioritário para você. Então, o amor. O quanto é importante o amor para você? O sucesso. O quanto o sucesso nessa escala de valores é importante? A liberdade, a intimidade, a segurança, a aventura, o poder, a paixão, o conforto e a saúde. Você vai pegar esses 10 valores e vai ordená-los aqui no seu papel aí, né? Para quem está aqui no nosso instrumento, e vai reservar. Por que que isso é importante e tem muito a ver com o digital? Por exemplo, se os seus valores mais atraentes são, por exemplo, amor, segurança, liberdade, você vai transitar bem no digital, entretanto, você vai ser aquela que gosta de ter as coisas bastante organizadas. Você não vai ser aquela pessoa que vai abrir uma live do nada no meio da praia e fazer aquela live, né? Por quê? Porque você gosta, você se sente confortável com segurança. E se você se sente confortável com segurança, assim, nada planejar totalmente aleatório, pode ser que a gente tenha mais dificuldade. Isso é importante porque se a gente tentar copiar outros players nisso, a gente não vai ser a mesma pessoa. Lembra que o que eu sou no presencial, eu também sou no digital. E a gente não vai trazer para essa audiência, não vai trazer para quem está assistindo para a gente a autenticidade que estabelece as relações, seja no presencial, seja no digital. Em contrapartida, se um dos seus valores pessoais for aventura, certamente sua rede social, seu Instagram, ele vai ser mais despojado, ele vai ser mais audacioso, ele vai ter pitadas menos programadas. Não que quem precise de segurança seja tudo quadradinho, certinho, não, mas a gente requer um certo cuidado, a gente preza por isso. Então, por isso é importante.
A liberdade certamente vai ser um traço aí que vai estar pode estar em todo mundo, porque todo mundo que vem para o digital busca essa liberdade geográfica, liberdade de estar aí atuando nesse mundo. Deu para entender um pouco sobre isso? Faça o seu exercício, pause o vídeo e guarde essa informação para a gente continuar. Tão importante quanto os valores que nos atraem, por quê? Porque em cima dos valores que nos atraem é que nós vamos definir as nossas estratégias, seja no presencial, seja no digital. São o que a gente chama de valores repelentes. E aqui você vai poder encontrar respostas bastante importantes para definir a sua vida digital. Então, trago aqui para vocês 8 valores repelentes, assim como os atraentes, aqui uma base para início de uma conversa. Você pode certamente identificar outros valores e deve elencá-los aqui. Então, mais uma vez, vamos lá. Nós vamos pegar esses 8 valores repelentes, ou seja, que são valores repelentes. É aquilo que não te faz bem. São questões que você, de alguma forma, evita o tempo todo. São sentimentos que você evita sentir. Então, aqui você também vai ordenar para você, sempre do mais intenso para o menos intenso. Então, nós temos a rejeição. Qual é o tamanho, quanto te atinge ser rejeitado ou passar por isso? Raiva, frustração, solidão, depressão, fracasso, humilhação e culpa. Com esses 8 valores repelentes, a gente consegue mapear uma grande parte dos fatores que te impede de agir no digital. Por exemplo, se você tem como valor repelente, ali elencado entre os primeiros, a rejeição, certamente quando você vai, porque a rejeição, você não gosta de se sentir rejeitado. E quando a gente vai para o digital, o que a gente acontece? As nossas relações, elas ganham, né, valores exponenciais. Então, se uma pessoa te via por exemplo, se você vende produtos e serviços, você lida ali no 1 a 1, quando você vai no digital, vão ser dezenas, centenas e, quiçá, milhares de pessoas vendo aquilo que você está fazendo. Principalmente uma live onde eu estou aqui, ao vivo, no tete a tete, né, com a pessoa. Se um dos seus valores repelentes mais importantes é a rejeição, então o que acontece quando a gente vai para o digital? O medo, né, a possibilidade das pessoas rejeitarem o que você está fazendo. A possibilidade de você ser rejeitada no digital te afasta inconscientemente, ou às vezes conscientemente, de começar. Porque você vê sempre, a gente sempre olha aquele que está acima da gente, né? Mas a gente não percebe o caminho que aquela pessoa trilhou até chegar, até alcançar aquele nível de proficiência. Então, se esse medo, se o fato da rejeição pesar muito para você, esse vai ser uma das emoções que a gente vai ter que cuidar ao irmos para o digital. Porque é óbvio que a gente vai ter rejeição, porque nós estaremos aí exponenciando o contato com outras pessoas, outros valores e não mais o nosso círculo de amizade, o nosso círculo de convivência, aquele círculo de conforto. E como é que a gente faz para lidar, por exemplo, com a rejeição? O primeiro passo é a consciência do seu objetivo em estar no digital. Então, eu sei, eu tenho um propósito para estar aqui. Eu não estou fazendo uma coisa aleatória, alinhado com os meus valores atraentes. Uma vez que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, que estão alicerçados nos meus valores pessoais, eu vou saber lidar melhor com aspectos quanto à rejeição, por exemplo. E esse exercício a gente pode fazer com cada um desses valores repelentes. Por exemplo,
com a frustração. Muitas vezes a gente começa a lidar no digital, principalmente com vídeo, e a gente mesmo é o pior dos sabotadores, porque a gente, mais uma vez, se compara com pessoas que já lidam com digital há muitos anos. Que se compara, se a gente trazer para o presencial, a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente assiste uma palestra de uma pessoa extremamente proficiente, que fala bem, que envolve, a gente fica assim, nossa, quem será a gente na fila do pão? Só que, quando a gente vem para o digital, com essas possibilidades, a gente, mais uma vez, potencializa isso. Então, às vezes, sua primeira live não vai ficar boa. Não vai. E está tudo bem. Ela vai ser o melhor que você fez. Ela será o melhor que você fez naquele momento, com aquele conhecimento que você tem no momento. Só que, à medida que você for exercitando essa nova habilidade, cada vez será melhor. E saber lidar com a frustração é saber identificar quais foram os pontos positivos e negativos. Só que não deixem esses pontos assim só na sua cabeça. Por que eu digo isso? Porque a gente se julga o tempo todo. Então você vai começar a trabalhar no digital e vai começar a fazer live. Você vai definir 3 critérios que você vai passar a se avaliar o tempo todo pensando nisso. Porque se você fosse analisar sem parâmetro, dependendo do dia que você tiver, do seu estado de espírito, do seu humor, você vai ter uma régua para medir isso. Então, você vai definir 3 critérios. O que eu te aconselho a identificar, a ter como indicadores? Primeiro, posicionamento. Eu olho bem para a câmera, eu ainda desvio muito o olhar, eu sei para onde colocar, eu escolho uma luz que melhora, eu me sinto confortável na posição que eu estou. Tudo isso. Então, primeiro critério, posicionamento para a gravação. Segundo critério, conteúdo ficou claro e objetivo? Por quê? Porque a gente está aqui no digital com o propósito de passar a mensagem que a gente definiu. Até que ponto eu obtive clareza em comunicar essa mensagem? Foi bem? Não foi? Por quê? Ah, eu podia ter falado mais sobre as qualidades do produto. Então você vai anotar, você vai escrever, você vai ter uma planilha para registrar cada ponto. E o terceiro, qual foi o feedback das pessoas que participaram? O que é importante? Às vezes a gente faz esses contratos digitais e esquece que são pessoas que estão do outro lado. Então, se foi uma pessoa na sua live, você vai chamar essa uma pessoa e falar: conta para mim o que você mais gostou. E começar a trazer esses feedbacks de forma filtrada. Então, esse exercício aqui é extremamente importante para todo mundo que está começando alguma atividade nova, seja no digital, ou seja no presencial, ou seja uma mudança de carreira. Pare e defina o seu perfil. Como é que você está? Faça esse mapeamento. Os valores repelentes e atraentes são fundamentais. E agora a gente vai pegar aqueles 3 valores repelentes, nós vamos pegar os 3 principais valores atraentes e os 3 principais valores repelentes e a gente vai escrever aqui nos valores da nossa identidade. Para a gente ter sempre de forma organizada e visualmente fácil de você ver esses 3 valores, porque isso é que você vai cuidar ao longo de todo o trabalho que a gente vai fazer no digital. Lembra que a gente falou que nossa meta é as lives no Instagram? Uma forma de você ancorar isso de uma forma mais proficiente é você ter data e horário para começar. O que é importante? Tá vendo esse quadrinho aqui no nosso mapa? O que você faz todo dia? Elenca o que você faz todos os dias. Por que é isso importante? Por exemplo, no meu caso, as minhas quintas-feiras são mais tranquilas.
É um dia da semana onde o meu trabalho corporativo já está mais organizado, caminhando aí para o final da semana. Então, geralmente, as quintas-feiras são os dias mais tranquilos e mais favoráveis para que eu possa me dedicar a fazer lives, por exemplo. E você vai identificar isso aqui. E o que acontece todo dia? O que acontece todo dia, independente de você planejar? Porque se você tem, por exemplo, minha terça-feira sempre acontece um problema, porque eu tenho mais compromissos, a minha terça-feira é mais agitada, certamente esse não vai ser um dia para você fazer a live. Por quê? Porque senão você vai estar ancorando a sua decisão com os valores repelentes e não com seu valor atraente. Então, vincule esse fato a um dia mais tranquilo, uma forma mais, um dia mais adequado para isso. E aqui eu vou te trazer um mapinha, né, um mapa, que eu chamo aqui do mapa de comunicação em tempos digitais, mas que eu já defini aqui o nosso propósito, divulgar seus produtos e serviços por meio digital, por meio de lives no Instagram. E eu sou desse perfil clássico. Esse perfil clássico é uma nomenclatura interna aqui, mas que de uma forma assim simples de você entender, os meus valores repelentes e atraentes, neles, no conjunto que eu determino, eu sou uma pessoa que preza mais pela segurança, pelo conforto. Eu gosto de ter as coisas planejadas, eu prefiro fazer as coisas de forma mais estruturada. Me permito, às vezes, a usar em alguns aspectos, mas, de forma geral, eu preciso de uma estruturação. Né? E considerando que a gente tem esse perfil aqui inicial, né, de quem está querendo sair do presencial e vir para o digital, eu selecionei esse perfil. Por que esse perfil é importantíssimo? Porque eu preciso saber dessas minhas preferências para eu estruturar o meu planejamento. Então, se eu sou uma pessoa com um perfil mais clássico, quando eu penso em comportamentos, muito provavelmente aí eu elenquei que eu prezo aqui pela autenticidade e pela clareza. Por quê? Porque esse comportamento vai permear tudo o que eu fizer. E qual que é a atitude que eu busco? Eu sou uma pessoa clássica, certamente no presencial eu já atuo como profissional em alguma área, e agora eu quero trazer essa minha bagagem, esse meu repertório para o digital. Então, o que eu busco aqui? Qual que é a atitude que eu preciso ter? A confiança para entrar nesse novo mundo. E o meu propósito, meu grande propósito é as lives por meio do Instagram. Eu vou começar fazendo uma live de 1 hora. E isso acontece muito no digital. Não sei se vocês ouviram o latido do cachorro. E isso pode paralisar você. E é apenas a vida acontecendo. Então vamos lá. Você vai começar de cara fazendo uma live de 1 hora? Não vai. Lembra que a gente está olhando um player, uma pessoa que já faz isso há muito tempo? Nós vamos dar pequenos e constantes passos. Então, você vai identificar. Aqui eu fiz um mapa de procedimentos que você vai cumprir todos os dias ou toda semana. Aqui no nosso caso, nós vamos fazer aqui, ó, planejar e gravar 10 stories no Instagram para treinamentos. Por quê? A gente não vai chegar de frente ao Instagram e falar 1 hora. Pode ser que você consiga, tá? Mas isso, geralmente isso é um grande impeditivo das pessoas normais que estão começando aqui no digital. Então vamos começar com os stories, que é de 15, 20, 30, 60 segundos, quem sabe, hein? Então nós vamos programar 10 stories todos os dias para fazer isso. E aí, depois a gente vai planejar o conteúdo da live, nós vamos treinar o uso das ferramentas do Story da live no Instagram e já com data marcada para realizar a primeira live. Então, você vai marcar a primeira live e de agora até a primeira live você vai fazer 10 stories todos os dias. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar aqui o planejamento do Stories. Nós vamos colocar um tema para cada dia.
Veja que eu sugeri aqui, ó, 10 dias para você treinar aí e fazer sua primeira live. Então, o desafio tá dado aí para a gente conseguir. Então, você vai elencar dentro do seu serviço 10 temas. E nesses dias, sequencialmente, você vai contar para a sua audiência 10 coisas sobre o seu negócio que às vezes você acha que todo mundo sabe e não sabe. O primeiro deles, e aí você pode explorar da forma que você quiser, que eu sugiro que você faça, é que você conte nos seus stories quem é você e o que você está fazendo agora. Por que isso é importante? Porque quando a gente está começando, a não ser que seu perfil já esteja aí da sua loja, né, de algum serviço, geralmente a gente começa no nosso perfil pessoal, geralmente a gente continua no perfil pessoal. Então, conte para as pessoas que você está começando esse trabalho. Fale para ela o que é, como funciona, como você faz para falar com você e convide as pessoas para saberem mais e chamar você no direct, porque você começa a gerar relacionamento com essas pessoas, com a sua audiência. Então, você vai fazer 10 temas para 10 dias você fazer 10 stories. Parece muito, gente, mas lembre que você pode fazer de 15, 20, 30 até 60 segundos. Então, ancore em um momento que seja mais agradável para você. Por exemplo, à tarde é mais tranquilo, logo depois do almoço eu me sinto mais confiante, de manhã eu produzo melhor. Identifique esse melhor dia para você e faça. E para a nossa live, o que você vai fazer para a nossa live? Na sua primeira live, você vai impreterivelmente cumprir esse planejamento aqui. Você vai ligar, e aí a gente vai lá, né? Claro que a gente tem aqui um momentozinho que você vai lá conhecer as ferramentas, está incluído aqui, que eu não vou abordar aqui nessa aula, porque os movimentos comportamentais aqui você já vai concluir que é bem mais fácil você ligar o celular e começar a live do que todo esse antes aqui que você precisa fazer. Então vamos lá. Planejamento da minha live. Como vai ser minhas boas-vindas? Eu tenho uma saudação específica que os meus clientes já me conhecem ou não? Se não tem, gente, vai no clássico, tá? Porque nós estamos começando. Essa é a sua primeira live e você tem que se sentir bem com você. Então, logo em seguida, lembra que vocês têm que dar um tempinho. Deixa eu dar uma dica para vocês. Geralmente, a gente, quando faz alguma coisa nova, a gente precisa de umas ancoragens, a gente precisa nos centrar para fazer. Então, esteja descalço, coloque os pés no chão para que você sinta ali e consiga aterrar as suas emoções, você consiga sentir. Certamente você poderá estar nervosa e isso vai te trazer uma tranquilidade. Não esqueça de respirar e procure falar sempre como se você estivesse conversando com a sua amiga ou com uma pessoa, com o seu cliente lá na loja, lá no seu serviço, lá no seu atendimento. Então você vai começar falando quem é você, o que você faz e qual é o objetivo da live. Você não vai começar a live direto já, olha esse produto. Não. O primeiro movimento, você vai ser o número 3 aqui, ó, introduzir o tema. Então, você vai contar uma história sobre o seu produto ou seu serviço. E até para dar tempo do Instagram ir ali, né, notificando seus contatos de que você está ao vivo. Então, você vai contar uma história relacionada ao produto ou serviço que você está divulgando na live, tá? Ela tem que ser contextualizada. Esse que a gente chama de aquecimento, né? Essa introdução ao tema é extremamente importante para aproximar o seu público da conversa do tema principal. E aí, uma vez que você já introduziu o seu tema, aí você vai começar, de fato, a apresentação do assunto principal da sua live. Lembrando que você deve expor pelo menos esses pontos aqui. O que é, como funciona, para quem que é, como adquirir, como tirar dúvidas, por exemplo. São questões essenciais que você deve abordar na sua apresentação ou outras que você identificar aí que a sua clientela mais demanda ou mais precisa saber, ok?
E no final, você vai fazer um convite para interação, né? Comenta, troca ideias pelo direct e encerra a live aí com o seu cumprimento tradicional ou da forma como você quiser. O que é importante a gente fazer aqui? Lembra que eu disse que tudo no digital é intencional? Então, nosso propósito é divulgar produtos e serviços por meio digital. Escolhemos a live do Instagram. Fizemos aqui os stories. Esses stories basicamente devem tratar do tema principal da sua live, tá? Deve tratar, por exemplo, de dúvidas mais recorrentes que as pessoas têm e que você precisa trabalhar. Quer um exercício prático? Vamos fazer o seguinte: pensa o seguinte. Você é uma manicure. Você precisa, a sua live vai falar como ter a esmaltação perfeita. Esse é o tema principal da sua live. Antes disso, nos seus stories, você já pode abordar temas como, por exemplo, como hidratar corretamente as mãos, como lixar corretamente as unhas, quais os cuidados que eu preciso ter para ter uma unha saudável, quais os melhores produtos para fazer isso, e elementos que vão contribuir para chegarmos aqui no seu assunto principal. Não, você não vai ficar produzindo conteúdo aleatoriamente, porque a gente quer convergir toda a intenção, toda a atenção do seu público para essa seu momento de estreia aí da sua live digital. Então, tudo deve ser contextualizado, obviamente, com o produto que você quer divulgar aí, quer alavancar por meio da live. Então, essa é a intencionalidade. Fiz isso aqui, fiz esse planejamento. Gente, e esse planejamento não é para a gente ficar aqui uma semana toda, não. Tá? Lembra dos critérios para mapeamento, para identificar o que deu certo e o que não deu? Então, nós vamos sentar aqui, dedicar, né? O que seja 15, 20, 30, uma hora, fechar esse planejamento e já começar a agir. Porque a gente só vai ganhar proficiência a partir do momento que a gente realmente fizer. O planejamento que realmente vai dar certo é aquele que você fizer, colocar em prática, em ação, avaliar o que deu certo, reestruturar e já partir para fazer a próxima. Ninguém que faz alguma coisa de uma forma muito tranquila, né? Tem aqui até aquele ditado, né? Tudo que você vê uma pessoa fazer que parece muito fácil, certamente ela levou muitos anos para conseguir aquele nível de habilidade, de proficiência. É o mesmo que vai acontecer aqui com você. Planejou, executa, avalia e já planeja a próxima. É esse movimento que você precisa fazer. Aí, tendo tudo isso aqui organizado, aí sim a gente parte para abrir o celular, abrir o Instagram e realizar a nossa live. Percebam que o fato de abrir o celular, clicar no botãozinho da live, você já sabia fazer? Mas o que te impede de chegar até lá, certamente, é porque você não tem essa preparação de definição do seu perfil, de definição do seu propósito, e às vezes a gente só quer pesar ali na técnica. E a técnica, desde que a gente tenha um objetivo claro, a gente consegue aí alcançar por diversas formas. Assim como o Instagram, eu poderia estar usando o YouTube, por exemplo, ou outra ferramenta, mas a base de preparação seria a mesma, porque o objetivo é o mesmo. E como é essa forma de lidar com a tecnologia que eu trago para vocês? O que consiste ela? É o que eu chamo de método 2PR, onde a gente passa pelos 3 pilares: definição do perfil, construção do seu perfil, definição do propósito e a parte de repertório. O que que significa isso e como que eu faço essa trajetória? A partir do momento que o primeiro momento, aliás, é a definição do seu perfil, onde a gente vai construir o RG digital, a sua identidade digital, que tem um pouco daqui a questão dos valores atraentes e repelentes que a gente viu na aula, mas também eu trago para vocês os princípios 2PR, que são os princípios que norteiam tanto a nossa vida no contexto atual, quanto o nosso comportamento no digital. E isso compõe a nossa identidade. A partir desse momento,
nós podemos aqui caminhar para definir o propósito, ou seja, quais são as minhas metas de desenvolvimento, construir os nossos processos para finalmente a gente ter aqui chegar no nosso repertório, ou seja, nas ferramentas, no que a gente precisa. Então, a gente alinha tanto fatores comportamentais, quanto atitudinais, quanto procedimentais. Então, e aqui no repertório, a gente vai aqui, eu já trago para você elementos que são considerados hoje essenciais para a nossa vida digital. Então, aqui no método eu já cuido, né? E já está pronto uma estrutura, o mapa já pronto sobre o posicionamento digital, comunicação em tempos digitais e híbridos, e um deles é aquela que eu apresentei na aula de hoje, que é a live no Instagram, né? Organização e armazenamento digital, compartilhamento e trabalho colaborativo, criação de ambientes de aprendizagem, construção de recursos digitais e planejamento para a realização de eventos online e híbridos. Por que isso é importante? Porque você pode definir a sua trajetória a partir do seu perfil, do seu propósito, do seu repertório e construir o seu caminho. Você terá elementos para isso, mas você já terá aqui alguns mapas prontos pelo método para que você dê os seus primeiros passos e desenvolva aí o que chamamos hoje, né, de alfabetização digital, de você conseguir transitar nessas ferramentas e a partir do momento que você tem essa alfabetização digital, você caminha aí para a sua autonomia. E aí você consegue redefinir seu perfil, seu propósito, de acordo com a sua necessidade, transformar o propósito em repertório e modificar tanto o repertório quanto o perfil de acordo com a situação que você esteja vivendo. Aí você consegue aí se organizar no mundo digital. Por quê? A única coisa certa, né, tanto no digital quanto no presencial, é a evolução, é a mudança, é a transformação. E a gente precisa desenvolver competências para alcançar esses novos elementos que chegam para a gente. E com base nesse método, você consegue aí fazer essa estruturação e consegue aí definir esse caminho para você, tanto agora, né, no estágio atual, quanto num estágio mais avançado ou numa mudança de trajetória. Então, vocês viram agora, né, uma aplicação real e prática do método 2PR. E eu vou explicar agora para você um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente vai desenhar uma estratégia, a gente vai sair do físico, do presencial e transitar para o digital e para o online. O primeiro movimento que a gente precisa fazer, e que a gente viu ao longo do conteúdo, foi identificar qual é o nosso perfil frente a tudo isso. Vou te dar um exemplo meu. Por exemplo, vocês nunca me verão usar uma avalanche de tecnologias sem propósito, sem um objetivo. Por quê? Lembra? Lá no comecinho eu disse, eu acredito que tecnologia é uma ferramenta, um meio para que a gente consiga alguma coisa. E para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que entender qual que é o nosso perfil diante desse cenário atual, híbrido, todo recheado de tecnologia, novas competências, competências emocionais. Quem sou eu? Eu, por exemplo, gosto de uma linguagem simples, gosto de usar as tecnologias com objetivo e meus valores pessoais são muito alicerçados na lealdade e também na competência, em dar sentido ao que eu ensino para vocês. Então, essas características estão presentes em tudo que eu faço. E você precisa também identificar aí o seu perfil. Uma vez que a gente desenha o seu perfil, você vai começar a compreender por que você não, por exemplo, não combina muito com os vídeos que tem dancinhas ou com os vídeos que você prefere às vezes um vídeo mais sério, mas que você pode aí ter a sua presença no digital. Por quê? Porque o digital é apenas uma extensão do seu perfil. E se você tentar fazer um personagem para caminhar para esse mundo digital, você vai sustentá-lo algum tempo e depois você não vai gostar mais, aquilo vai começar
a te incomodar, porque não faz parte do seu perfil, não é a sua identidade. Uma vez que a gente define esse perfil, né, traça aí o seu, o que eu chamo de RG digital, né, a sua forma de encarar a vida e a forma como que você quer ser no digital, a gente passa assim a caminhar para definir o seu propósito, né? O segundo P. E o que é esse propósito? Quais são os seus objetivos? O que você pretende ao estar entrando nesse mundo digital, nesse mundo online? A gente faz esse mapa de desenvolvimento, a gente desenha aí o seu desenvolvimento profissional, quais os elementos você precisa desenvolver. E, uma vez definido os dois P's, né? O perfil e o propósito, a gente caminha para o repertório. É aqui que a gente vai aprender a selecionar qual é a ferramenta tecnológica que melhor se adapta ao seu perfil, ao seu propósito. Nem sempre o recurso digital que eu gosto vai ser o que você prefere. Porque, lembra, nós temos um perfil e um propósito, e isso nos torna únicos. Então, uma ferramenta que, por exemplo, é muito utilizada ou pode estar aí na onda, né? Todo mundo usando, pode ser que você não se adapte e isso vai te trazer mais problema do que solução. E tecnologia tem que trazer solução para nós. E nesse repertório, aí sim, a gente vai trazer alguns elementos para que você consiga, né, selecionar aquele melhor. Para isso tudo, nós temos protocolos prontos. E aqui, de forma assim específica para o nosso curso, para o nosso programa de formação, nosso programa de desenvolvimento digital, eu vou te ensinar a percorrer esse método 2PR para que você aí tenha autonomia e consiga implementar isso em diversas fases da sua vida, mas também eu vou trazer para vocês mapas 2PR prontos em questões e elementos que eu considero básico para que você transite aí do presencial, do físico para o digital online. Ou seja, esses mapas, eles estarão contemplando seu posicionamento digital, como ter uma comunicação assertiva e efetiva no digital e no híbrido, como criar, né, ambiente de aprendizagem para quem aí é profissional e está migrando para a sua prestação de serviço também para o educacional, e outros elementos que você pode já mapas prontos para que você possa pegar esses mapas, aliar com o seu perfil e já implementar de forma automática. Então, nesse programa de formação em desenvolvimento digital, eu vou trazer isso para você, organizado e sistematizado em um método, já com protocolos prontos para você implementar. E como isso vai se dar, né? Como que eu vou organizar isso tudo? Nós teremos um ambiente exclusivo para vocês desenvolverem suas competências com aulas gravadas, aliadas a tutorias quinzenais realizadas ao vivo comigo, para que a gente realmente possa trilhar esse caminho de aprendizagem e você possa aí ter resultados objetivos. Eu quero que você consiga aí trazer o que você precisa do mundo digital e presencial, do mundo físico, né, e presencial para o mundo digital. E para fazer isso, a gente tem várias formas de fazer, né? Um jeito errado de se fazer isso é você continuar colecionando cursos. O que é colecionar cursos? Você faz um curso atrás do outro sobre cada um dos recursos tecnológicos que estão disponibilizados aí no mercado e não consegue trazer para o seu cotidiano. Você faz formação, você investe seu tempo, investe conhecimento, mas você não consegue aí, aprende no momento e não consegue aplicá-lo. Então, isso é uma forma errada ou uma forma não muito proficiente, ou seja, que não vai te trazer resultado somente depois de uma longa curva de aprendizagem que a gente chama. Para você ter uma ideia, hoje no mercado, somente na loja do Google de aplicativos, a gente tem mais de 4,7 milhões de aplicativos. Veja se você precisar estudar cada um deles para ver o que te serve aí no seu cotidiano, no seu negócio ou na sua vida acadêmica. Então, o que eu trago aqui para você são elementos sistematizados nesse método para que você desenvolva o que a gente chama de cultura digital e de pensamento computacional. É uma forma atual que às vezes a gente fala assim, nossa,
As crianças de hoje já nascem sabendo. Por quê? Porque eles já estão imersos nesse cotidiano e eles já entenderam como esse mundo tecnológico, qual que são os elementos culturais e de pensamento computacional que às vezes a gente não desenvolveu bem. E ao longo desse período todo que eu disse para vocês, de mais de 20 anos de aprendizagem, eu estruturei esse método para que você consiga desenvolver isso de uma forma mais proficiente, essas competências de uma forma mais proficiência e consiga alcançar os seus resultados.